Se você está diante deste conteúdo agora, é porque você atingiu aquele instante silencioso, profundo e insuportável em que algo no seu íntimo começa a clamar. Talvez você não consiga definir com precisão o que está vivenciando, mas percebe que se tornou impossível continuar existindo da mesma forma. É como se existisse uma fresta interior, uma ruptura invisível separando quem você realmente é daquela imagem que você fingia cultivar. Não se trata de mero acaso, mas de algo inevitável. Em determinado momento da jornada humana, todos nós nos deparamos com esse colapso interno, e muitos optam por ignorá-lo, anestesiados pela comodidade da rotina ou paralisados pelo receio da transformação. Contudo, para alguns, assim como você, esse colapso se reverte em um chamado, um impulso que não pode mais ser abafado. Carl Gustav Jung definiu esse fenômeno como chamado à individuação, um processo psíquico no qual a alma rejeita continuar vivendo sob as máscaras moldadas para agradar, sobreviver e se conformar. Essa mensagem não é apenas um material informativo, funciona como um espelho, um reflexo simbólico que surge exatamente quando sua mente consciente esgotou as respostas. Embora o inconsciente já saiba que chegou o momento de agir. Neste instante, a vida comum começa a exibir sua verdadeira face, uma rotina automatizada, desenhada pelas expectativas alheias, papéis sociais desgastados e promessas que jamais se cumprem. Talvez, lamentavelmente, você esteja preso a um relacionamento que consome gradualmente a sua energia, ou a um trabalho que, apesar de prover o sustento, mata silenciosamente o seu propósito dia após dia. Talvez a amarra seja mais sutil, o receio de decepcionar seus pais, o medo da rejeição, a carga de um destino traçado para você, mas nunca escolhido por você. Jung nos advertiu que a maior ameaça do mundo contemporâneo não é o caos, mas a adaptação inconsciente ao que é inautêntico. A verdadeira tragédia consiste em levar uma existência alheia sem ao menos perceber. É justamente por essa razão que o chamado se manifesta por meio do sofrimento, quando a psique tenta, de maneira sutis, alertar o ego, seja por sonhos, crises silenciosas ou exaustão emocional, e é, mesmo assim, ignorada. Então, ela eleva o tom. O que era um leve desconforto vira desespero. A dúvida vira angústia. O cansaço vira colapso. Nesse ponto, algo peculiar ocorre. Você passa a atrair exatamente as mensagens, símbolos e sinais necessários para o seu despertar. Isso não acontece porque o universo seja mágico, mas porque sua alma busca ativamente as chances para se libertar do cativeiro interno. É nessa fase que você se depara com reflexões como esta. O inconsciente, conforme explicou Jung, possui uma inteligência simbólica que se revela quando o ego finalmente se dispõe a ouvir. Você pode ter chegado até aqui por acaso, entre tantos outros conteúdos. No entanto, nada é acidental quando envolve a alma. Esta mensagem não oferece soluções mágicas, nem fórmulas prontas de autoajuda. Trata-se de um confronto, um convite para olhar no espelho e encarar aquilo que você passou a vida esquivando: o medo, a vergonha, a raiva, a monotonia, a culpa e a frustração.
tais emoções não representam fraqueza. São indicadores de que a estrutura atual da sua vida ruía por ter atingido o seu limite. Você não está destruído, está sendo impulsionado a renascer. O momento é agora e não pode mais ser adiado. A grande maioria das pessoas vive como autônomas funcionais. Acordam, trabalham, produzem, obedecem e repetem o ciclo. Acreditam que isso é normal, mas não é. É apenas o habitual, e o habitual nem sempre é saudável. Desde cedo, ensinaram você a buscar estabilidade, respeitar regras, se encaixar e não causar incômodo. O recado era direto: não questione, agradeça, faça o correto, mas correto para quem? Em O Eu Desconhecido, Carl Jung escreveu que o maior perigo para a alma individual na sociedade moderna não é a loucura ou a miséria, mas a massificação, a conversão do ser humano em mero dado estatístico, uma peça descartável em uma engrenagem que prioriza o conformismo em detrimento da autenticidade. Quando você começa a se sentir sufocado pela sua própria rotina, isso não é um defeito, é um aviso, um grito silencioso da sua psique afirmando: este não é você. É possível que você tenha cumprido todas as etapas, formou-se, obteve um emprego, encontrou um parceiro, compartilhou momentos felizes, mas ainda assim carrega um vazio interno, como se uma parte sua assistisse a tudo à distância. Essa sensação de desconexão não é um distúrbio, é a sua consciência tentando emergir. É o sinal do inconsciente de que a identidade construída para sobreviver já não serve para viver de verdade. A normalidade oferecida pelo sistema é uma armadilha refinada. Ela consegue pequenas doses de prazer em troca da sua autonomia. Você recebe a validação social, estabilidade financeira e aceitação familiar, mas o custo é altíssimo. Abre mão da sua verdade, da sua intuição e da sua espontaneidade. Com o passar do tempo, esquece quem realmente é. Jung observou que a adaptação social é necessária, porém, torna-se doentia quando exige o aniquilamento do seu eu. O que ocorre com milhões de indivíduos que sustentam vidas aparentes enquanto permanecem anestesiados emocionalmente, apáticos no espírito e perdidos existencialmente. O sistema premia a obediência com entretenimento, oferece telas, entregas rápidas, aprovação virtual e uma ilusão de pertencimento, garantindo que você nunca se pergunte se está de fato vivendo ou apenas existindo. Essa ilusão coletiva gera uma falsa sensação de proteção. Contudo, internamente, você percebe a fenda. Pode tentar abafar essa dor com rotinas intensas, distrações e vínculos superficiais. Mas nenhum ruído externo consegue calar uma alma em crise. Quando você passa a questionar, o meio ao redor tenta convencê-lo de que o erro é seu, que se trata apenas de ansiedade, estresse ou necessidade de descanso, mas no fundo, você reconhece que não é mero cansaço, é aflição profunda. Você nota que algo está desalinhado em sua trajetória, não por estar fracassado, mas por estar lúcido o bastante para ver que toda a estrutura está comprometida. A falsa normalidade é uma máscara
para a estagnação psíquica, o resultado de uma jornada movida por obrigações e vazia de sentido. Como dizia Jung, a vida não vivida é um mal silencioso. O que mais vemos são pessoas se apagando aos poucos, presas a um roteiro que jamais escreveram. Ainda assim, existe um caminho de saída, que começa no desmantelamento dessa ilusão. O passo seguinte não é voltar ao estado de torpor, mas aceitar que essa inquietação e esse desconforto existencial são os bastidores de uma grande virada, a transformação. É sobre isso que trataremos a seguir. Entender por que você não está quebrado, mas sim preparado. Se esta reflexão toca você, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos. Agradeço por estar aqui. Vivemos em uma cultura que encara o sofrimento como sinônimo de falha. Se você sente angústia, assume que algo deu errado. Se há tristeza, considera-se um problema. Se não se encaixa, pensa-se que o erro está em você. No entanto, essa perspectiva é um engano perigoso. O sofrimento não é uma falha a ser reparada, mas uma mensagem a ser decifrada. E talvez agora você esteja finalmente pronto para compreendê-la. Jung afirmou que a alma se recusa a manter as aparências quando chega a hora de mudar. Aquilo que você chama de crise, desmoronamento emocional ou vazio é, em essência, o despertar de um processo profundo. O desespero, o cansaço constante e a sensação de inadequação são a linguagem da psique comunicando: você está pronto, pronto para abandonar a persona mantida por anos, pronto para encarar sua sombra e pronto para assumir sua verdadeira essência, e não o que ensinaram você a ser. Você pode sentir que tudo está ruindo, mas o que se desfaz não é a sua essência, é o personagem moldado para a sobrevivência, é a armadura que protegeu você até aqui, mas que agora se tornou um confinamento. Essa dor não revela a fragilidade, mas força. Somente uma mente madura possui a coragem de encarar o próprio vazio sem recorrer a anestésicos. Apenas quem sustentou o peso da ilusão está capacitado para sustentar a verdade. Jung identificou que a mente humana produz o sofrimento deliberadamente como um recurso de transição. Quando o ego resiste à evolução, o inconsciente responde através de sintomas: ansiedade, insônia, apatia, irritação e desorientação. Tais sintomas não representam barreiras na sua jornada. Eles são a própria jornada. Eles forçam a pausa, o questionamento e o olhar interior, promovendo a ruína do velho eu, para que o novo possa emergir. A sociedade tentará persuadi-lo a retornar ao padrão anterior. Sugerirá remédios, cursos, leituras superficiais e técnicas de respiração para que você continue caminhando. Contudo, não caia nessa armadilha. Foi exatamente nesse mesmo padrão que você adoeceu. Não se trata de retornar, mas sim de atravessar, não de se consertar, mas de se libertar. A sua dor é um portal. Se você resistir, ela perpetua como um peso contínuo. Se você a escutar, ela se converte em iniciação. Não é um processo simples, bonito ou ágil. É, contudo, autêntico e essencial. Jung sustentava que o processo de individuação
tem início no momento em que você se cansa de viver pela metade, quando compreende que não pode mais habitar apenas a superfície da consciência e percebe a necessidade de integrar o que estava oculto, emoções reprimidas, traumas, impulsos e desejos negados. Essa integração não é um capricho, é uma necessidade vital. Você não está quebrado, está percorrendo os caminhos inexplorados da sua própria psique. Cada lágrima, cada instante de silêncio e cada momento de desorientação fazem parte do trajeto. A dor está tentando despertá-lo. Agora que você começou a prestar atenção, algo inevitável ocorre. Você nota que certas mensagens, encontros, símbolos e até reflexões surgem em sua vida como um propósito que supera a mera coincidência. É sobre isso que falaremos a seguir. O verdadeiro significado de eventos aparentemente aleatórios encontrarem você no momento exato. Você já percebeu como determinadas coisas surgem precisamente quando você mais necessita? Um livro achado sem querer, uma conversa esclarecedora, ou uma mensagem como esta surgindo em sua tela, no instante em que você flertava com o esgotamento. Isso não é obra do acaso, é sincronicidade. Esse conceito central desenvolvido por Carl Jung explica o que a lógica comum não alcança, mas que a alma reconhece imediatamente. Jung compreendeu que o inconsciente não é um mero dispositivo de memórias dolorosas ou impulsos reprimidos. Trata-se de uma inteligência viva, um sistema dinâmico que busca constantemente organizar, guiar e reestruturar a mente consciente. Quando você se aproxima de um ponto de virada em sua alma, começa a despertar para uma realidade mais profunda. O inconsciente intensifica a produção de símbolos. Ele faz isso utilizando o meio ao seu redor. Sonhos, imagens, intuições e até conexões digitais. O mundo exterior começa a refletir sua transformação interior. Isso não ocorre porque o universo conspira de forma mágica, mas porque sua mente está atraindo os elementos necessários para a sua evolução. Quando você está pronto, os sinais certos aparecem. Eles não gritam, eles sussurram. Não tentam convencer, apenas tocam. E você percebe, com absoluta convicção, que aquilo é direcionado a você. Uma mensagem pessoal profunda e indiscutível. O inconsciente se expressa por símbolos, por saber que o ego se opõe a mudanças. Ele não busca o convencimento racional, mas sugere e conduz por caminhos inesperados. Uma canção que emociona sem motivo evidente, um trecho de um livro que parece retratar a sua vida, ou um sonho recorrente. Todos esses são canais de comunicação da psique, e ignorá-los equivale a desprezar um chamado interior. Jung afirmava que, enquanto você não se tornar o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você chamará de destino. Todavia, ao começar a observar os sinais, o inconsciente deixa de ser um oponente oculto e torna-se um guia silencioso e firme. Esta reflexão é um desses sinais. Não surgiu por acidente, mas como uma resposta a algo que você buscava internamente, mesmo sem saber. Se você acompanha este raciocínio, é porque algo em seu interior identificou este conteúdo como necessário. Talvez nem saiba explicar o motivo de ter parado para ouvir, mas sua essência sabe. Ela está tentando impulsioná-lo para a etapa seguinte. Agora que você compreende que não está destruído, que sua dor indica a prontidão,
e que sua mente o está guiando, é preciso tomar uma atitude. Entretanto, esse passo seguinte não é simples, pois exige enfrentar o medo, assumir riscos e abandonar a segurança para encarar o desconhecido. E é sobre isso que falaremos. A transição desafiadora que separa uma existência ilusória de uma vida autêntica. Qualquer transformação genuína exige uma travessia, e toda travessia demanda uma escolha corajosa. Não um movimento físico, mas uma atitude psíquica. O momento de abandonar a história que o manteve seguro, ainda que infeliz, para caminhar rumo a uma versão sua que você ainda desconhece. Este é o ponto decisivo do processo de individuação, teorizado por Carl Jung, e é também onde a maioria recua. Afinal, essa escolha assusta, significa perder o chão conhecido, abrir mão de garantias, mapas e certezas. Exige abandonar a imagem cuidadosamente construída, aquela que o trouxe até aqui, mas que se tornou uma gaiola dourada. Significa dizer não ao que o mundo aprova externamente, para finalmente dizer sim ao que chama do lado de dentro. Jung comparou essa frase ao confronto com o dragão interno, um arquétipo que reúne todos os medos, incertezas e resistências que surgem diante da mudança. Esse dragão tentará convencê-lo de que você enlouqueceu, que o mundo é inadequado, que faltam recursos, que você perderá tudo, decepcionará pessoas e se arrependerá. Ele projetará todos os cenários de insucesso, pois sabe que, se você avançar, a influência dele se extingue, e o ego teme a própria dissolução mais do que qualquer sofrimento. No entanto, a verdade que poucos expõem é que o receio que você sente agora não é um aviso para recuar, mas um indicador de avanço. O medo é a prova de que você está no local correto. Jung dizia que o encontro com si mesmo é, antes de tudo, o encontro com a própria sombra. O abismo que assusta é a nossa própria profundidade. Isso significa que, antes de acessar a libertação, você precisará encarar tudo o que evitou sentir por anos. O receio da rejeição, do erro e da perda. Terá que vivenciar o luto do que precisa ficar para trás, para que o novo floresça. Isso machuca e paralisa, mas também liberta. Ao atravessar, ainda que com hesitação, dúvidas ou lágrimas, você descobre que, além do medo, existia a vida autêntica, não mera sobrevivência ou aparência, mas presença, verdade e sentido. Não é necessário estar totalmente preparado para dar esse passo. Ninguém nunca está. Basta estar suficientemente cansado de fingir, farto de viver uma ilusão e decidido o bastante para dizer: não sei o que virá, mas não posso continuar onde estou. Este é o ponto de virada, a fronteira entre os que apenas vegetam e os poucos que escolhem despertar. Se você chegou até este ponto, é porque já sente a urgência dessa transição. A questão que permanece é: o que ainda impede o seu avanço? Na sequência abordaremos esse ponto, a razão pela qual ninguém surgirá para resgatá-lo, e por que a responsabilidade total sobre sua jornada pertence exclusivamente a você. Essa é uma das constatações mais severas, porém mais libertadoras. Ninguém virá em seu resgate. Nenhuma pessoa, líder, livro, profissional ou mensagem externa surgirá para tirá-lo da situação em que você se encontra. Nenhum salvador resolverá a sua vida, pois essa atribuição
é única e exclusivamente sua. Quanto mais rápido você assimilar isso, mais cedo começará a sua real emancipação. Fomos ensinados a esperar que alguém reconheça nosso valor, que o outro mude, que o ambiente melhore, que a família compreenda, que as coisas se ajeitem, que o mundo ideal chegue, ou que a coragem surja do nada. Tudo isso não passa de ilusão. A expectativa por um salvador externo é uma pendência infantil do inconsciente coletivo. É o eco da criança ferida que ainda busca amparo, consolo e direção. Contudo, você não é mais essa criança. Hoje, você é o adulto, e ao adulto cabe tomar as rédeas da própria trajetória, por mais doloroso que seja. Jung deixou claro que a individuação, o tornar-se quem você realmente é, não pode ser realizada por outra pessoa, a não ser você. Ninguém pode percorrer essa estrada em seu lugar, pois se trata de um caminho interior e estritamente pessoal. Cada decisão, cada tropeço e cada reconstrução pertencem a você. Assumir a responsabilidade total não significa culpar-se pelo que passou, mas reconhecer que cabe a você não permanecer no mesmo ponto. Significa entender que mesmo que a ferida tenha sido causada por terceiros, a restauração é de sua inteira responsabilidade. A estrutura social se beneficia da sua apatia, pois prefere indivíduos dependentes, inseguros e obedientes, que sigam padrões sem questionar, consumam e busquem respostas prontas. Você já esperou demais. Basta. Chegou a hora de desvencilhar dessa dependência emocional e existencial. Ninguém baterá à sua porta para oferecer uma solução mágica. Não haverá autorização, nem roteiro pronto. O que existe é essa inquietação crescente em seu peito, essa voz interna que o desafia, o incomoda e o convoca a agir, alertando que a omissão é uma forma de estagnação lenta. Você possui os recursos necessários para iniciar essa travessia. Enquanto continuar delegando sua liberdade, permanecerá estagnado. Enquanto aguardar a aprovação alheia para mudar de rumo, encerrar ciclos ou recomeçar, estará vivendo um roteiro alheio. O ego dirá que é arriscado, inviável ou precipitado. No entanto, o ego busca apenas a preservação. É a sua essência que deseja viver plenamente. Assumir o controle da própria existência marca o início da verdadeira maturidade. É o momento em que se abandona o papel de vítima para iniciar a reconstrução pessoal. Em silêncio, sem necessidade de plateias ou garantias, mas com autonomia. Surge, então, a dívida inevitável. O que aguarda você do outro lado desse receio? O que se revela quando você aceita a própria solitude e entende que o avanço depende só de você? A resposta de Jung é direta. A vida é autêntica, aquela que você veio para realizar, mas adiou por tempo demais. E sobre isso que continuaremos a seguir. Há uma linha invisível dividindo a vida que você leva da vida que você deveria viver. Essa barreira não é composta por entraves externos, limitações financeiras ou julgamentos alheios. Ela é feita de medo. Medo da transformação, da frustração, do erro de deixar a zona de conforto para caminhar por conta própria, rumo ao desconhecido. Porém, é exatamente além dessa barreira que a sua vida real inicia. Jung ensina que o medo não é um adversário,
mas um indicador de portais. Sempre que surge o receio de mudar, de se libertar ou de correr riscos, é sinal que você está prestes a tocar na sua essência. Essa figura que você construiu, adaptada, polida e amável, serviu para protegê-lo no passado, mas hoje funciona como um limite. A saída está no que você costuma evitar, dentro do próprio medo, da dor reprimida, da inquietação e do vazio que tenta preencher com distrações. Tudo isso é a sua psique impulsionando você em direção ao seu verdadeiro caminho, e você reconhece isso. Percebeu ao longo desta reflexão porque, de alguma forma, sabe que estas palavras encontram um eco em sua realidade pessoal e não em algo genérico. A questão central não é estar pronto, pois essa sensação raramente chega. A escolha é simples. Você continuará aceitando uma rotina que o adoece ou superará o receio para começar a viver com autenticidade. Ninguém fará isso por você. Não haverá momento perfeito nem guias definitivos. Haverá apenas a sua decisão. E essa decisão se apresenta agora. Marque este momento com um ato simples ou uma afirmação interna. E, se desejar, escreva nos comentários: eu escolho cruzar, não por um compromisso comigo, mas por você. Dar nome é assumir, registrar e consolidar. Que esta seja a sua primeira atitude consciente rumo à nova etapa que o espera. Se esta reflexão chegou até você no momento certo, continue buscando esse aprofundamento. O próximo conteúdo dará sequência a esta jornada. Você já deu o primeiro passo. Siga em frente.